Bom dia a todos, graça e a paz de Jesus, os irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. É um pequenino trecho do Sermão do Monte, o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, os versículos de 19 a 24. Se você já achou na sua Bíblia, eu convido você a orar comigo antes da nossa leitura. Deus nosso Pai, nós submetemos ao Senhor as nossas mentes e corações e te pedimos, guia-nos pelo teu Espírito, a tua vontade e a tua verdade. Aquilo que não nos é possível, pela tua boa mão, realiza no meio de nós, sobre nós, para a tua glória. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 6, o verso 19, palavras de Jesus. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. A Bíblia Sagrada, ela é muito enfática em cindir a humanidade em dois grupos bem distintos. A humanidade é descrita nas páginas sagradas da Bíblia como dividida em dois tipos de pessoas. E a linguagem da Bíblia Sagrada para apresentar esses dois tipos de pessoas é muito rica. É uma linguagem que fala, por exemplo, daqueles que estão mortos e aqueles que estão vivos, aqueles que estão afastados de Deus em inimizade contra Deus e aqueles que são amigos de Deus, aqueles que foram reconciliados com Deus. A Bíblia fala daqueles que são réus sob condenação e aqueles que são réus justificados. A Bíblia fala daqueles que são escravos e dos que são livres. Fala daqueles que são estrangeiros em relação a Deus e daqueles que são participantes do povo de Deus, têm a sua cidadania celestial. Fala daqueles que são bastardos e daqueles que são filhos de Deus. Fala daqueles que estão sem Deus no mundo, sem esperança e que não participam das promessas de Deus. E daqueles que já foram encontrados por Deus, têm uma esperança e desfrutam das promessas de Deus. A Bíblia fala daqueles que nasceram da carne e fala também daqueles que nasceram do Espírito. Então, a Bíblia Sagrada é pródiga nas metáforas que utiliza para mostrar que a humanidade está dividida em dois tipos de pessoas. E dois tipos de pessoas que são classificadas a partir da sua relação com Deus e da sua experiência do divino. A Bíblia fala dos que são rebeldes e daqueles que estão sujeitos à autoridade, ao reinado, ao reino de Deus. Fala daqueles que estão no mundo e daqueles que estão no reino de Deus. Fala daqueles que amam o mundo e daqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus. Enfim, a Bíblia Sagrada enxerga a humanidade dividindo-a em dois grupos bem distintos. E mais precisamente em apenas e tão somente dois grupos.
Para a Bíblia Sagrada só há 2 tipos de pessoas. E esses 2 tipos de pessoas são o que são em razão da maneira como se relacionam com Deus, da maneira como experimentam a Deus, da maneira como vivem a partir da sua experiência de Deus. São metáforas diferentes que descrevem apenas e tão somente uma experiência com o divino. Ser a favor ou ser contra. Ajuntar ou espalhar. Estar do lado de Deus ou contra Deus. Ter Deus ao seu lado ou ter Deus contra si mesmo. A Bíblia é simples. E dentre estas muitas metáforas, a metáfora da luz e da escuridão. Aqueles que estão nas trevas e aqueles que já vieram para a luz. Aqueles que são cegos e aqueles que veem. E a grande preocupação, talvez, nossa, seja, em algum momento da vida, nós nos perguntarmos, de que grupo faço parte? Onde eu estou? Eu sou um rebelde contra Deus, um escravo do mal? Ou eu já sou amigo de Deus e experimento a liberdade que há no bem? Será que eu sou do mundo ou eu sou do reino de Deus? Será que eu nasci apenas da carne, da água? Ou eu também já nasci do Espírito? Eu já nasci de novo para o reino de Deus? E nós, especialmente nós que temos uma experiência religiosa, nós somos ensinados a tentar identificar em o nosso universo de relações humanas aqueles que estão no mundo, estão nas trevas, aqueles que estão sem Deus e que não fazem parte da família de Deus, aqueles que são criaturas de Deus, mas não são filhos de Deus. Porque identificando-os, nós temos não somente a responsabilidade, mas o privilégio de evangelizá-los, de convidá-los a que deixem as trevas e venham para a luz, que deixem o mundo e venham para o reino de Deus. E nesse processo pedagógico religioso, em que somos ensinados que nós somos da luz, nós somos os salvos e eles são os perdidos, nesse processo pedagógico religioso, é quase que simples e fácil e quase que automático para nós identificarmos quem são aqueles que são dos nossos e quem são aqueles que são contra nós ou que não são dos nossos ou que não são tão explicitamente contra nós, mas são sinceramente enganados na sua crença equivocada e são escravos do mal e não sabem que são escravos do mal e que acabam sendo contra nós mesmo sem saber que são contra nós e mesmo sem desejarem ser contra nós. Nós praticamente sabemos, é automático, é fácil, é simples catalogar pessoas e carimbar. E a maneira como nós desenvolvemos esta facilidade de separar o joio do trigo dentro da experiência religiosa é a partir da declaração verbal e da confissão verbal. Nós somos o povo que declara com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Aqueles que não declaram com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, eles não são dos nossos. E todos aqueles que declaram com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, eles se submetem ao batismo numa igreja evangélica. E aí fica mais fácil ainda. Quando nós perguntamos, você já foi batizado nas águas numa igreja evangélica? Não. Provavelmente esse alguém está nas trevas. Está na escuridão, não nasceu de novo, não conhece a Deus, vai para o inferno. É filho da ira, filho do diabo. Está condenado. Porque é muito simples passar das trevas para a luz. Basta ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, basta ouvir que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário em lugar do pecador, e que o pecador deve aceitar Jesus como seu Salvador, e preferencialmente ele deve levantar a mão quando algum pastor que acabou de pregar o Evangelho nesses termos diz, você quer aceitar a Jesus como seu Salvador, levante a sua mão. Agora, levante a sua mão. Aí a pessoa levantou a mão
Primeiro passo, esse passo é fabuloso, necessário, imprescindível. Esse passo é extraordinário. Já deu um passo significativo. Quando levantou a mão, acabou o culto, essa pessoa começa a ser cumprimentada, abraçada. Eu, por exemplo, quando levantei a mão atendendo a um apelo desse, uma pessoa me abraçou e disse: você tomou hoje a decisão mais importante da sua vida. Eu tinha 11 anos de idade, 10 mais precisamente, porque fui batizado com 11. Eu não entendi direito, mas eu sabia que eu tinha feito uma coisa importantíssima. Quando alguém perguntou para mim: você aceita Jesus como seu Salvador? E eu levantei a mão, eu falei: bom, agora eu sou parte desse povo e dessa gente. Próximo passo foi que essas pessoas começaram a dizer para mim que eu deveria ser batizado. Eu deveria entrar na classe de doutrinas, na classe que na minha época chamava-se de catecúmenos. Ficou mais difícil ainda eu participar de uma classe de catecúmenos. Eu já levantei a mão para aceitar Jesus como Salvador, agora tenho que ir para a classe de catecúmenos. Fui para a classe de catecúmenos. Fui bem doutrinado numa igreja batista. Fui batizado aos 11 anos de idade em 25 de maio de 1975. Foi uma experiência extraordinária. Naquele dia, eu em pé, com os outros irmãos que foram igualmente batizados, li em uníssono e solenemente o Pacto das Igrejas Batistas, que estava impresso no verso do certificado de batismo que recebi. A partir daquele dia, ficou claro que eu era um dos nascidos de novo, que eu não era mais inimigo de Deus, eu era amigo de Deus, que Jesus era o meu Salvador e que se porventura eu morresse, eu iria para o céu e não mais para o inferno. Eu havia feito a minha declaração pública de fé. Eu havia declarado, ainda que sem entender direito, que Jesus Cristo era o Senhor da minha vida. O critério dentro do qual eu fui chamado ao Evangelho foi um critério muito simples. Jesus é o seu Salvador e você precisa aceitá-lo, sob pena de, rejeitando-o, ir para o inferno após a sua morte. Você quer ir para o céu? Então aceite Jesus como seu Salvador. Você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Levante a sua mão. Eu levantei. Segundo, agora você precisa entender direito o que você fez. Então você vai para uma classe de doutrinas. E as pessoas explicarão para você o que significa isso. E terceiro, estando bem doutrinado, você se submete ao batismo e através do batismo, você declara publicamente que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Então eu dei o terceiro passo e recebi a informação que o meu nome estava escrito no livro da vida. Mas eu cresci e continuei lendo a Bíblia. Eu cresci e já não tenho mais 11 anos de idade. E desde os 11 aos 44 que tenho hoje, já são 33, uma data simbólica e perigosa. 33 é o tempo da crucificação. Então já há 33 anos eu convivo com os bastidores da religião e entre aqueles que levantaram a sua mão, passaram pela classe de doutrinas e foram batizados nas águas num domingo, numa igreja evangélica batista. Em 33 anos eu nunca me afastei da igreja. Nunca. E não demorou muito para que eu fosse para o seminário e me tornasse pastor. O que me fez afundar-me mais ainda nos bastidores da religião, da igreja e desse povo que diz: nós somos da família de Deus, nós somos do reino de Deus, nós nascemos de novo, nós vamos para o céu. E crescendo, mergulhado nessa realidade, lendo a Bíblia, e pior, me olhando no espelho, eu comecei a perceber que havia alguma incompatibilidade, alguma incongruência com esta construção e com estes critérios. A ideia de que o céu é povoado por aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador apenas e que declararam isso explicitamente na história. Esse critério para mim ficou muito pequeno. Esse critério para mim reduziu demais o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus que me perdoe,
Principalmente quando eu me deparo e me deparava com pessoas cuja confissão verbal me soava muito vazia, me soava muito inconsistente. Aliás, com pessoas cuja confissão verbal, num determinado momento, se chocava e se choca com o evangelho que eu leio. Eu comecei a perceber que o critério não era o mais adequado. Eu aceito, eu sou doutrinado e sou batizado. Identificar a população do céu por essa adesão a uma mensagem que eu creio ou não creio, que eu acredito ou não acredito. Identificar a população do céu, identificar os filhos de Deus e aqueles que estão no reino de Deus, com aqueles que têm uma crença explicitada, uma crença chamada cristã, ou protestante, ou evangélica. Identificar a população do céu com essas pessoas, num determinado momento, se chocou com a minha vida, com a minha observação e com a leitura da Bíblia Sagrada. E isso foi terrível. Terrível, por exemplo, o dia quando eu li Jesus dizendo: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então eu abri uma gaveta e coloquei esse versículo na gaveta. E fechei a gaveta. Este encerramento do Sermão do Monte, quando Jesus diz: o critério para a participação no reino de Deus não é a confissão verbal. O critério para a participação no reino de Deus não é a confessionalidade. Quando eu li isso, eu abri uma gaveta, coloquei o texto na gaveta e fechei a gaveta. Quando eu li: que farei para herdar a vida eterna? E Jesus responde: o que diz a lei? Ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Pois então, faze isso e viverás. Eu já faço. Mas quem é o meu próximo? Um homem ia de Jerusalém para Jericó. Caiu à beira do caminho, na mão de salteadores. E passou alguém que dizia Senhor, Senhor, e não o acudiu. E passou um outro alguém que dirigia o culto daqueles que diziam Senhor, Senhor, e não o acudiu. E passou alguém que não dizia Senhor, Senhor, e o acudiu. Qual foi o próximo daquele homem caído à beira do caminho? O que o acudiu. Pois então, faze isso e viverás. Novamente eu abri uma gaveta, coloquei lá e fechei a gaveta. Claro. Senhor, que farei para herdar a vida eterna? O que vês na lei? Ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ah, mas uma coisa te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres. E segue-me. Novamente. A gaveta já estava com algumas coisas dentro mesmo. Porque você sabe que na sua vida, quando você abre uma gaveta e coloca alguma coisa dentro, depois da primeira coisa que você coloca, a gaveta abre com muita facilidade. Por exemplo, a primeira dívida que você não paga descaradamente, vai para uma gaveta. A partir dali, abrir a gaveta de não pagar dívidas é mais fácil. Por exemplo, o primeiro segredo que você tem para com o seu cônjuge, você abre uma gaveta e coloca ali dentro. O segundo segredo, o terceiro, o quarto, aí a gaveta vai abrindo cada vez mais fácil. A primeira concessão que você faz de transgredir deliberadamente, conscientemente, fazer uma opção pela safadez e pela sacanagem, quando você abre essa gaveta, a primeira vez, pode contar que a gaveta fica bem mais facinho de ser aberta. Os rabinos dizem que o grande mal de um pecado é que você está mais próximo de cometê-lo pela segunda vez ou da próxima vez. Por exemplo, se você diz assim, vou parar de tomar Coca-Cola, e no almoço você não toma, é provável que na janta você também não tome. Mas se você falar, vou parar de beber Coca-Cola, e no almoço você fala assim, na janta eu paro,
é mais provável que na janta você também vá tomar Coca-Cola. Por quê? Porque quando você abre uma gaveta e faz uma concessão, a gaveta perdeu a trava. E aí você vai abrindo a gaveta e vai jogando coisa dentro. Então eu jogava dentro dessa gaveta, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, vende tudo, dá aos pobres e segue-me. Seja próximo daquele que está caído à beira do caminho e você encontrará e receberá e terá, experimentará a vida eterna. Por exemplo, eu abri uma gavetona para colocar aquele texto de tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber. Por quê? Porque é o texto talvez o mais complicado que nós temos. Ele é um texto que diz que naquele dia Jesus trará para o seu reino pessoas que o serviram, que lhe deram de comer, de beber, que o vestiram e que o visitaram na prisão e o acudiram na sua enfermidade. E aquelas pessoas que o serviram e que estão recebendo boas-vindas no reino do Pai, especialmente as nações que serviram e que estão recebendo boas-vindas no reino do Pai, dirão a Jesus, quando nós te servimos? Quando? Em outras palavras, Jesus, nós não sabíamos que estávamos te servindo. E Jesus dirá a eles, mas estavam. E venham participar do reino do meu Pai. Porque mesmo sem saber, vocês me serviram. E mesmo sem saber, o reino de Deus lhes é confiado. Senhor, nós não tínhamos a confissão. E Jesus diz, mas quem disse que o critério é confissão? Então, Mateus capítulo 25 diz assim que vai participar do reino de Deus gente que não sabia que iria participar e que estava participando. Bom, eu tinha razões para colocar isso numa gaveta. Ah, tinha mesmo. Primeira razão fora a educação que eu recebera dentro de uma igreja e a maneira como eu fora doutrinado. Estas falas do Evangelho não combinam com a minha educação evangélica, com a minha classe de catecúmenos. Segunda razão é que é melhor ficar com Paulo do que com Jesus. Porque quando alguém pergunta para Paulo o que devo fazer para ser salvo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Facilitou bastante, hein? Você crê que Jesus é o seu Salvador e Jesus é o Filho de Deus? Levante a sua mão, eu creio. Ah, que maravilha. É melhor ficar com Paulo, que é pela graça que somos salvos, por meio da fé, não vem das obras. Então a gente considera fé sinônimo de acreditar. Aí a gente acredita que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus morreu na cruz por nós. Então a gente é salvo porque acredita. Onde? Acreditar é igual ter fé. Bom, é bem mais simples. É bem mais simples ficar com o Paulo. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, então serás salvo. Bom, eu creio no meu coração, confessei com a minha boca, estou salvo. É bem mais simples. Esse negócio de vender tudo que tem, dar aos pobres e seguir Jesus é mais complicado. Esse negócio de visitar, dar de comer, dar de beber é mais complicado. Esse negócio de acudir gente na beira do caminho é mais complicado. Esse negócio aqui de fazer milagre, profetizar, é mais fácil. Esse negócio de dizer Senhor, Senhor é mais fácil do que, por exemplo, o Tiago, né? Que com certa justiça o nosso irmão Martinho Lutero quis quase que tirar da Bíblia Sagrada. Aliás, quis mesmo. Quando o Tiago diz a fé sem obras é morta, mostra-me a tua fé sem as obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras, é mais complicado explicar. Agora, é bem verdade que há alguns outros textos assim de Paulo que a gente tem que colocar na gaveta também. Por exemplo, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gaveta para ele. Se tenho que me gloriar em alguma coisa, eu me glorio na cruz de Cristo, na qual eu morri para o mundo e o mundo morreu para mim. Gaveta. Para Deus não tem valor nem a circuncisão, nem a incircuncisão. Leia-se. Para Deus não tem valor nem Senhor, Senhor, nem o não Senhor, não Senhor. Nem o batismo, nem o não batismo. Nem a classe de catecúmenos, nem não classe de catecúmenos. Nem a igreja batista, nem o não a igreja batista. Para Deus só tem valor a fé que opera em amor. É mais complicado. Gaveta para ele.
Agora, complicadíssimo é esse aqui. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Esse aqui é complicado. E as razões para a gente ir jogando na gaveta são várias. A nossa formação, a tradição da igreja, a nossa própria experiência, os textos que facilitam a maneira de descrever e explicar a nossa relação com Deus. A gente vai selecionando da Bíblia. Juan Carlos Ortiz, ele fala do quinto evangelho. O quinto evangelho qual é? Nós só temos 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Qual é o quinto evangelho? É aquele conjunto de versículos na sua Bíblia que você sublinhou. Você pega todos os sublinhados, retira e transcreve. É o quinto evangelho. Esse aí é o que você acredita. Então existe um quinto evangelho que é bem mais legal da gente acreditar. E mais, a grande razão eu experimentei agora, por exemplo, nessa viagem que fiz, é que quando eu comecei a pregar esse evangelho de seguir a Jesus, comprometer-se com o reino de Deus, abrir mão de tudo, morrer para si mesmo, alguém levantou-se e disse assim: pastor, a Bíblia diz que quem prega outro evangelho seja anátema. Então eu disse: o irmão está sugerindo que eu estou aqui pregando outro evangelho e que devo ser amaldiçoado? A primeira resposta foi uma tentativa de administrar a situação. No meio da tentativa eu perguntei de novo: o irmão está sugerindo que eu vim aqui pregar um outro evangelho e que devo ser amaldiçoado? Aí fez-se uma pausa, seguida de um breve silêncio. O silêncio é: isso mesmo, eu estou sugerindo. Mas aí depois veio a fala: não senhor, não estou sugerindo. Ah, bom. Mas quando você pergunta uma coisa para uma pessoa, ela demora assim para responder, aí é pênalti. Pode apitar e colocar na marca da cal, que é penalidade máxima. Você mentiu para mim? Então parece mesmo que Jesus ele tem uma outra visão da realidade, uma outra leitura. Não em relação a Paulo apóstolo, não em relação a Tiago, mas talvez em relação às nossas classes de catecúmenos, às nossas classes de doutrinas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a começar desse sermão do monte, ele não é um sermão doutrinário. Ele é um sermão absolutamente ético. Quando Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, nós nos perguntaríamos: Senhor, e qual é a vontade do teu Pai que está nos céus? É simples, a vontade do meu Pai que está nos céus é que vocês não tenham ódio no coração, não matem, não odeiem, e não tenham nada contra o irmão. E que vocês, quando se levantarem para dizer Senhor, Senhor, se certifiquem que estão em paz com todos os homens, enquanto depende de vocês. E se porventura perceberem que não estão em paz com todos os homens, no que depende de vocês, abaixem a mão e antes de dizer Senhor, Senhor, saiam e busquem a reconciliação. Por exemplo, a vontade do meu Pai é que vocês não cometam adultério, mas não tem nada a ver assim com ir para a cama ou não ir para a cama. Tem a ver com o seu mundo interior cheio de lascívia, de desejo maldito, cheio dessa angústia de prazeres ilícitos. Ora, o meu Pai deseja que vocês fujam dessa experiência maldita, destruidora do divórcio. A vontade do meu Pai é que vocês não mintam. E se quer que vocês precisem dizer, juro pela minha mãe mortinha, meu Pai, Ele quer que vocês digam sim, e o sim de vocês seja sim. E quando vocês disserem não, que o não de vocês seja não. É isso que o meu Pai quer. O meu Pai quer é o seguinte, que vocês não sejam vingativos. Essa é a vontade do meu Pai. Antigamente vocês viviam na base do olho por olho, dente por dente. Agora o meu Pai não.
Meu Pai, Ele ama os inimigos dele. Ele faz o sol se levantar sobre justos e injustos. E vocês devem amar também aqueles que perseguem vocês e que fazem o mal contra vocês. E assim vocês serão perfeitos, como é perfeito o meu Pai. A vontade do meu Pai é que vocês, ao darem esmolas, não toquem trombetas. Que vocês orem muito mais no quarto secreto do que em praça pública. Que vocês, ao praticarem o jejum, façam isso anonimamente. A vontade do meu Pai é que vocês não julguem o próximo e não fiquem por aí dizendo você é joio, você é trigo, você é das trevas, você é da luz, você é dos nossos, você não é dos nossos. A vontade do meu Pai é que vocês orem, porque o meu Pai é bom. A vontade do meu Pai é que vocês busquem em primeiro lugar o reino dele e a justiça dele. E não vivam preocupados com o que vão comer, o que vão beber, o que vão vestir. Essa é a vontade do meu Pai. A classe de doutrinas e de catecúmenos de Jesus é bem diferente da nossa. Se eu estivesse lá, eu levantaria a mão e falava assim, Senhor, nenhuma doutrina aí. O Senhor não deu nenhuma aí uma definição de justificação, salvação, glorificação. Senhor Jesus, o que vem primeiro, o arrependimento ou a fé? Senhor Jesus, o batismo é por imersão, por aspersão ou por afusão? A visão de Jesus é outra completamente diferente. Por isso é que, quando Jesus fala, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem os ladrões, arrombam e furtam. E quando ele diz assim, os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Jesus está dando um outro critério de experiência de Deus e de participação no reino de Deus, a saber, a generosidade. Não é a confessionalidade, é a generosidade. Porque como você viu no seu boletim de hoje, se ainda não leu, o lerá, no judaísmo, ter um olho bom significa ser generoso. Ter um olho mau significa ser mesquinho. Ter um olho bom significa ser solidário, compassivo. Significa enxergar e vendo, ter as entranhas remexidas de profunda compaixão. E tendo as entranhas remexidas de profunda compaixão, agir. Daí a formulação dos teólogos do método hermenêutico inspirado em Jesus. Ver, sentir e agir. Ou ver, julgar e agir. Ou ver, tomar posição, identificar-se com um dos lados e agir. Era assim que Jesus vivia. Vendo Jesus as multidões, moveu-se de íntima, profunda e entranhável compaixão e agiu. E curou os seus enfermos. Tratou daqueles que estavam possuídos pelos espíritos malignos. Anunciou boas novas aos pobres. Perdoou os oprimidos pela culpa. Abençoou pessoas com a graça de Deus. Porque teve compaixão. Viu. O seu coração tomou partido. O seu coração tomou partido. E quando tomou partido em solidariedade aos que sofrem. E tomando partido em solidariedade aos que sofrem, se entregou aos que sofrem. Generosidade. Seus olhos são bons? O que é que você vê? Seus olhos são bons? Seu coração toma partido de que lado? Seus olhos são bons? Você vive de que maneira? Como é que a gente sabe se os nossos olhos são bons? Jesus dá algumas dicas. No Sermão do Monte, então, várias. A primeira é que ele diz que se os nossos tesouros estão na terra, os nossos olhos são maus. Se os nossos tesouros estão no céu, os nossos olhos são bons. E Jesus não faz a distinção entre tesouros da terra e tesouros do céu. Eu já não aguento mais esse negócio de ler que dinheiro não traz a felicidade. É verdade, mas alguém aqui discorda daquele ditado judeu? Fui rico, agora sou pobre. Ser rico é melhor. Nós sabemos, minha gente, que dinheiro não traz a felicidade. Mas esse discurso que integridade é tesouro do céu, joias, carros, mansões, são tesouros da terra.
Saúde, alegria, paz na família são tesouros do céu. Viagens são tesouros da terra. Não é essa a mentalidade de Jesus. Ele não está dividindo tesouros da terra versus tesouros do céu. Ele está dividindo tesouros na terra e tesouros no céu. Não é que tipo de tesouro você tem, é onde está o seu tesouro. Se está na terra ou se está no céu. E quando é que o seu tesouro está no céu? Quando os seus olhos são bons. E você consegue enxergar a escuridão do mundo, a escuridão da condição humana. E enxergando se torna responsável pela escuridão do mundo e pela escuridão da condição humana. E você então começa a viver sob esse peso da responsabilidade, a responsabilidade de ter visto. A responsabilidade de ter visto, que implica que você, a partir desse momento, passa a viver sob o critério da generosidade. Portanto, se você, meu querido, é um daquele tipo que diz assim, eu tenho menos do que devia, seus olhos são maus. Se você é um daqueles que inveja os que têm mais do que você, seus olhos são maus. Se você é um daqueles que diz assim, eu mereço mais do que ele, porque é que ele tem e eu não tenho, seus olhos são maus. Se você é um dos que diz assim, eu tenho o que tenho porque eu fiz por merecer e eu dei duro, seus olhos são maus. Se você é um que acredita que Deus está em débito para com você, seus olhos são maus. Porque quando a gente enxerga a escuridão do mundo e a escuridão da condição humana, a nossa pergunta nunca mais é, por que é que eu tenho tão pouco? Por que é que eu não tenho mais? Por que é que Deus não me abençoa mais? A nossa pergunta é, por que é que eu tenho tanto e eles não têm nada? Porque eu, Senhor, sou tão abençoado e bem-aventurado, porque eu? E a partir desse porque eu sou tão abençoado e não tenho nada, você começa a se perguntar, não mais como eu posso ter mais, mas você começa a se perguntar como eu posso dar mais, como eu posso doar mais, o que é que eu posso entregar que eu ainda não entreguei, quanto eu estou retendo comigo que eu já deveria ter aberto mão, onde está o meu coração? Na terra para possuir e ter mais para mim, ou no céu, quando eu pego aquilo pouco que tenho ou muito que tenho e reparto, compartilho generosa e graciosamente, alegremente, agradecido a Deus, porque eu sei que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, então eu dou, e quando dou e digo o que tenho não é mais meu, o que sou não é mais meu, eu não pronuncio mais o eu pronuncio o nós, a sua dor é minha, a minha dor é sua. Quando eu passo a conjugar no plural, os meus tesouros, sejam eles quais forem, são colocados no céu. E no céu não tem ladrão, não tem traça, não tem mercado, não tem alta de dólar, não tem creche de bolsa, não tem desemprego, porque está no céu. No céu. Agora, quando é meu, quando eu tenho que reter, quando eu tenho que possuir para garantir o meu futuro, quando eu tenho que possuir, aí está na terra. Aí se prepara, porque a traça vai violenta para cima do seu tesouro, os ladrões eles irão violentos para cima do seu tesouro. Se prepara para gastar não apenas com o que tem, mas para preservar o que você tem. Mais do que isso, se prepare para viver com medo de perder, para viver com medo de não ter, para viver consumido pela ansiedade a respeito do futuro. Por quê? Porque seus olhos são maus, você está servindo a Mamon. Os seus tesouros estão na terra. Você ainda é escravo. Você não vê. Você não vê. Você só se vê. E pior, você se vê, vê quem tem mais, olha para Deus e diz assim, Senhor, por que é que eu tenho menos do que ele? Por que é que eu tenho menos do que ela? Senhor, me dá uma estratégia tua para que eu tenha mais. Senhor, me mostra o caminho do êxito e do sucesso. Senhor, faz prosperar o meu trabalho. Eu quero ter mais, Senhor.
Você só vê a você mesmo. E que coisa? Você só vê a você mesmo e você diz, Senhor, 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 Senhor. E os seus olhos são maus e quão grandes são as trevas que existem em você. Lendo a Bíblia dessa maneira, perguntar a Jesus, Jesus, será que quando eu morrer eu vou para o céu? Eu acho que Jesus diria, essa pergunta sua é irrelevante. Essa pergunta sua não faz o menor sentido. Porque a pergunta que eu faço a você é o seguinte, você está no céu? Ou você está no inferno? E no inferno, dizendo Senhor, 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 Senhor. Você já conhece o caráter de Deus, o seu Pai, e descansou a vida aos cuidados dele? Ou você ainda vive consumido pelo que haverei de comer, o que haverei de vestir, como vou morar e etc. E como vou cuidar da minha vida no futuro? Porque se você não conhece o caráter do seu Pai, e se você ainda vive consumido com você mesmo, você ainda não participa do reino de Deus. Você ainda está em trevas. E não importa se você já passou pela classe de catecúmenos, você ainda está em trevas. Porque você ainda vive para você mesmo. Quando você tiver os seus olhos iluminados, e você enxergar o mundo, a si mesmo, a escuridão da condição humana, e tendo enxergado, o seu coração se apertar, se apertar e se apertar, e doer tanto, que você jamais ousará reivindicar nada de Deus e dirá, Senhor, porque eu tenho tanto. E você ficar constrangido pela graça, e você se levantar e disser, Senhor, eu quero servir, eu quero dar, eu quero compartilhar, eu quero viver de compaixão e solidariedade, eu quero viver de generosidade. Aí então, meu filho, minha filha, não se preocupe com o lugar para onde você vai depois da sua morte, porque você já não está mais em trevas, você está na luz. Você já não é mais alheio a Deus, você é um filho de Deus. Você já não é mais amigo do mundo, você é um cidadão, uma cidadã do reino de Deus. Você já faz parte da família de Deus. Você já não vive na terra, você vive no céu. E as pessoas na terra olham para você e dizem assim, como é que você consegue viver na terra desse jeito? É porque eu vivo na terra como se eu estivesse vivendo no céu. É porque eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. A minha vida não está mais presa a essas coisas aqui na terra. A minha vida está escondida com Cristo, em Deus. E eu sou, na verdade, um habitante das regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu peço a Deus que o seu Espírito nos dê o entendimento da sua revelação e converta-nos de fato ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos ficar em pé e vamos cantar. E vamos cantar 2 louvores. Os 2 louvores que cantamos após os batismos ou antes dos batismos, não me lembro mais. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo não é mais uma coisa em quem ou em que eu acredito. Jesus Cristo é o Filho de Deus. E quando pôs a mão na minha vida, mudou radicalmente. Quem eu sou e como eu vivo. Eu agora sou da luz porque Jesus Cristo fez isso em mim e por mim. Seja essa a nossa confissão. E a nossa confissão seja uma declaração da nossa real experiência com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.